Caríssimos irmãos e irmãs, acompanhando pelas redes e pela rádio. Então hoje, na leitura dos reis, a gente continua. Vocês lembram que Elias, o grande profeta, tinha colocado uma escassez de chuva como castigo a Acabe pela idolatria a Baal. Depois teve aquele momento ontem dele oferecer ter as ofertas do boi, lá, do bezerro para Deus, pedir para Baal consumir o deles, e não consumiu, e mesmo ele jogando água, consumiu o dele. E agora aqui, Elias revoga o castigo, né? Mostra aqui como que Deus está do lado do profeta, daquele que fala a verdade. Mesmo que ele fique sozinho, ele teve que ficar um tempo afastado, que o corvo ia levando carne para ele, pão e carne, né? Foi contra tudo e contra todos, mas ficou do lado de Deus. O profeta sempre paga um preço alto pela verdade. Mas a gente vê aqui claramente que Deus sempre está do lado do profeta. Deixa sofrer, mas sempre dá o mínimo para que ele possa sobreviver. Bem, o evangelho de hoje é uma consequência daquilo que a gente falou ontem, que a plenitude da lei é o amor. Ora, se a lei fala que não pode matar, o amor nem se encolerizar, né? Claro que o mais grave é você alimentar a cólera. Uma vez ou outra a gente fica com a cólera com alguém, né? Vontade de desganar. Mas não alimente. Tente tirar aquilo com o tempo. Confessa se você não conseguiu. Não deixe aquilo tomar conta da sua vida. Então hoje também, aquilo que sai de dentro. Se eu tenho intenção de roubar um banco, pode acontecer que eu não roube o banco porque eu tentei e não deu certo. Mas eu queria roubar o banco. Então, a partir do momento que a plenitude é o amor dos mandamentos, então aquilo que já sai do coração, né? O que surge o homem não é o que vem de fora, sai. A minha própria intenção de roubar o banco já é grave. Né? A intenção do adultério, pode ser que eu tenha uma intenção de adultério e eu não consiga. Ou porque não deu certo, a própria mulher não quis, fugiu, mas eu tinha intenção de adultério. Então já está grave. Já é necessário confessar-se como pecado de matéria grave, né? Porque já está. Então o amor, ele deixa mais perfeito ainda os mandamentos. Que por sinal, ontem eu estive na turma de primeira Eucaristia, deram um show impressionante. Seus meninos estão, eu fiquei encabulado. Show. Desde sacramentos, mandamentos, porquê, tudo. Falaram, fecharam o livro para falar os mandamentos na ordem, sacramentos, conseguiam ligar uma coisa com a outra, respondiam com... Eu quase que eu antecipei a primeira Eucaristia. Dá até para... claro, alguns se destacam mais, né? Mas a gente vê que realmente algo está funcionando. Né? Então, os mandamentos já saem do coração, já fere, né? Bem, vós ouvistes, não matarás, quem matar será condenado. Eu, porém, vos digo, todo aquele que já foi falado isso aqui, não chama o irmão de tolo e patife, vai ter gente no inferno com isso, hein? Quem não chama um de tolo, patife? Bem, o texto é muito claro, né? Eu imagino que não seja assim, ao pé da letra, tem que ser uma coisa que envolve todo o ser, né? Espero. Depois a gente vê no juízo como é que é essa questão aqui.
E fala que quando você estiver levando a oferta para o altar, se tem alguém que vem contra você, vai lá e tenta reconciliar. E se a pessoa não quiser, problema dela. A sua parte você fez. Muita gente fica preocupado com isso. Eu tento voltar a conversar com fulano não quer saber nada comigo. Tenta você e depois você reza por essa pessoa. O máximo você pode fazer. Também você não pode ficar toda hora lá levando paulada, xingamento. Faz uma vez. Olha, me perdoa, eu fiz isso. Eu gosto de você. Eu não quero saber de você, some daqui. Tá bom. Paciência, né? E aqui é aquela passagem que eu citei outro dia, que também reforça o purgatório, não é? O que está dizendo aqui? Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ora, bolas, se já é o julgamento. Do julgamento só tem 3 lugares. O céu, os santos, o inferno, para quem não quer a misericórdia, não acredita, não quer mudar, sair do pecado e tal. E o purgatório, para o meio termo. Do inferno sai alguém? Do céu sai? Você vai pagar alguma coisa no céu? Não. O que sobrou? Purgatório. Claro, dali não sairás até que pagues o último centavo. Certo? Então é uma... Bem, em Santo Antônio, agora deu os 8 minutos do papo. Em Santo Antônio, ele era agostiniano e quis ser franciscano. Um homem santo ao extremo, sacerdote. Ele foi um dos que influenciou São Francisco. São Francisco não queria que os frades estudassem. Por quê? Ele tinha medo do estudo levar os frades a uma vaidade soberba. Ele queria que fossem todos simplesmente irmãos, sem estudo. E como Santo Antônio era muito santo e já era padre, acabou convencendo São Francisco a deixar que os frades estudassem, né? Teologia, tal. Os dominicanos, que eram os mendicantes da época, já estudavam. Eram famosos, né? Pelo embate teológico. Já os franciscanos no início, não. São Francisco tinha os padres e os bispos, muitos eram corrompidos, e a forma que São Francisco usava para combater a corrupção de um padre, qual que era? Honrando ao extremo. Imagina se eu sou um padre corrompido, aí chega São Francisco de Assis ali e ajoelha nos meus pés. Nem os anjos conseguem trazer a Eucaristia. Deixa eu beijar a sua mão. O padre vai ficar, né? Então ele tinha como meta tratar os padres de uma forma muito... É a forma que ele tinha para recuperar os padres, né? Porque na época a igreja era muito... ostentava muito, tudo. Os padres, bispos tinham muito poder, né? E acabou que... Hoje que não tem, já corrompe, imagina aquela época, né? E a forma que ele usava era vangloriando, dizendo que um padre ajoelhava, beijava a mão, padre, como eu te amo, rezo por ti. Então era a forma que São Francisco tinha. Mas depois, com a influência de Santo Antônio. A outra coisa é que Santo Antônio era um pregador extraordinário. A primeira pregação que ele fez, ele estava na cozinha. E o padre que ia pregar passou mal. Quando esse homem abriu a boca, nunca mais parou de falar, porque era pregação de altíssimo nível. Vivia penitências fortes, autoflagelação, ele era muito de penitência, né? Uma santidade enorme. Alguém teve a visão dele com o menino Jesus. Realmente um homem extraordinário.
Dizem que uma vez ele estava pregando, o povo não ouviu, ele foi e pregou para os peixes, né? Tem a forma famosa, a pregação dos peixes. Os peixes ficavam ouvindo Santo Antônio. Ele, uma vez, devolveu o pé de um menino que foi cortado. A mãe levou e ele colocou o pé de... Tem tantos milagres. Santo Antônio era um homem, um dos santos com maior milagre. Eu acho que a canonização mais rápida que teve. E hoje é o santo mais popular do mundo. Essa história de colocar ele como casamenteiro diminui muito a força e o testemunho de Santo Antônio. E nós estamos aqui honrando. É um santo que eu sempre admirei muito, por unir o sacerdócio e esse desapego grande, né? Que é a coisa que eu sempre tenho a cada dia pedido. E a gente pede que Santo Antônio nos dê essa graça de ser tão santo assim, né? De dar a vida, de realmente se entregar completamente à vontade de Deus, ao extremo. Ele queria ser Marte. Quando ele saiu de Lisboa, ele queria ir para a África, combater Maomé. Ia virar Marte, né? Só que aí o navio desviou e foi para Pádua, na Itália. Aí um dia ele ajoelhou diante de um alfaiate. E o alfaiate, o que você está fazendo? Ele disse, farás aquilo que eu sempre quis, ser Marte. E realmente o alfaiate depois se converteu, foi para a África e morreu na África, né? Então ele sempre quis ser Marte. E morreu com diabetes, hidrópico, né? Cheio de edema. Sofreu muito, como todos os santos, mas foi fiel. A língua dele, aquilo que nossa é o mais difícil, acho que é o primeiro que os vermes comem, a língua dele foi a que ficou, porque ele só falava coisa boa, né? Mas não tem como trocar dele para a nossa, não. Já está bem. Está lá em Pádua, a língua dele não decompôs, não desapareceu, está lá, na igreja de Pádua. Então, Santo Antônio, rogai por nós. Amém.